Filosofia Aula 9. Temos aí o primeiro Anaximandro, né? E agora o Anaxímenes. Não chamar de Anaximenes, mas Anaxímenes. A pergunta que não quer calar é se a luz da lua é proveniente do sol. É um pensamento aí de Anaxímenes. Assim como Anaximandro, né, mais outro do período arcaico da filosofia, escola jônica, e se dedicou ao materialismo monista. Essa ideia de materialismo monista que ocupou aí a mentalidade dos filósofos, dos primeiros filósofos ditos pré-socráticos aí, sobre uma ideia do mundo físico, né? Acreditando aí que um elemento teria dado origem a todo o universo, né? Só que a classe do materialismo ela é ampla, né? Não é só o materialismo monista da primeira substância que teria dado origem a outras, né? Mas aí na classe do materialismo aí nós teríamos aí o materialismo também epistemológico, o materialismo metafísico, o materialismo mecanicista, o materialismo dialético, o materialismo histórico e outros, né? Ilozoísta, bem estranho, esse é o único que eu não ouvi falar, ilozoísta, ile, do grego, que significaria então matéria, e zoe, vida. Um termo designa uma concepção de matéria e, por extensão, de toda a natureza. Os zoístas consideram que toda a realidade, inclusive a inerte, está dotada de sensibilidade e, portanto, animada por um princípio ativo. A concepção aí de um universo como um ser vivo. Outro filósofo também pouco original, que também teve uma obra chamada Sobre a Natureza, que também se perdeu, né? Sobrando apenas poucos fragmentos. Agora os créditos vão para o Diógenes Laércio e para o Caio Plínio II, que teria aí então comentado alguns detalhes sobre a vida de Anaxímenes. E ele, juntamente com Diógenes Laércio, teriam dado contribuições aí a respeito desse filósofo, que mais um que teve seu material também esquecido ou perdido. Para Anaximenes, diferente de Tales, né, com a sua água, e o Anaximandro com o seu Aperon, né, o arquê, né, de tudo aí, né? Tales água e Anaximandro Aperon, o indeterminado, né? Anaxímenes acreditava que o ar seria a substância primária, sabe? A partir de qual todas as coisas eram feitas. Ele teve a sua ideia a partir da ideia de ficção e condensação, fenômenos, observações dos fenômenos da natureza. Então, para ele, então, na explicação, quando o ar condensa, torna-se visível, como nevoeiro, e depois o ar puro, outras formas de precipitação. E quando o ar arrefece, quando o ar esfria, Anaxímenes supõe que se formaria terra e posteriormente pedra. Loucura, né? Mas parece até um livro, né? Essas loucuras aí dos filósofos primeiros e tantos outros filósofos também, né? Que criaram livros absurdos assim, mas é uma tentativa, né? Por isso a priori, né? Sempre cheio de suposições, não é material científico como gostaria que fosse o Ialo Viana Canabrava, filósofo cataguasense. Então, para esse filósofo, o fenômeno mais importante que causaria a mudança dos corpos aí seria a ideia de rarefação e de
condensação. E logo Hare fazendo-se, tornar-se-ia, né? Hare fazendo-se, torna-se fogo, condensando-se vento, depois nuvem e ainda mais água, depois terra e depois pedra e as demais coisas possíveis. Então, mais um pensador júnior dos ditos pré-socráticos. Então ele é possivelmente também um outro materialista, que para ele, na sua opinião, segundo ele, todas as coisas existentes são resultado da condensação, da rarefação do ar, e aí a substância primordial não poderia ser algo fora da observação e da realidade sensível. Essa ideia essa aproximação da realidade, né, fez muito parte, acompanhou a filosofia por todos os tempos, né, mas até chegar naquele conflito, né, entre o empirismo versus o racionalismo e tal, mas isso bem depois. Mas antigamente, já nesse contexto, existia um princípio também de observação materialista a respeito das coisas. E aí, curiosidades aí para os curiosos aí e tal, e para os que acreditam na esfericidade da Terra e tudo, ele pode ser considerado aí um dos primeiros, se não o primeiro terraplanista. Então, Anaxímenes seria, então, teria uma ideia cosmológica de que a Terra seria plana e estaria flutuando no ar. Sabe? Um dos primeiros, então, terraplanistas aí, esse conceito de terra plana. Tem algumas frases aqui, abre aspas, todas as coisas se originam devido ao grau de descondensação, rarefação do ar, a mesma causa também do frio e do calor, fecha aspas. Outra aqui, abre aspas, a variação quantitativa de tensão da realidade originária dá origem a todas as coisas, fecha aspas. Outra aqui, abre aspas, a razão precisa da experiência, mas essa nada vale sem a razão. Mais uma ideia do seu materialismo, da necessidade do mundo, da observação do mundo sensível, que depois conflita com a ideia de Descartes, que as coisas da razão dominam, né, e que o mundo sensível, os sentidos enganam. Né? Então, não seria possível abstrair ou tirar proveito do mundo sensível por causa da alimentação dos sentidos. Né? Para esse filósofo também a Lua também seria considerada como sendo plana, assim como a Terra, né? Flutuando em fluxos de ar. Né? A Terra flutuaria como uma folha, né? Flutuando no ar, assim a Lua também então é considerada como plana. Quando se oculta abaixo do horizonte, não passa por debaixo da Terra, mas é obscurecida por partes mais elevadas da Terra, enquanto faz o seu circuito, né, e se torna mais distante. Ele diz que o movimento do Sol seria semelhante a Anaxímenes, acreditava que o movimento do Sol seria como um chapéu que pode ser rodado na cabeça de uma pessoa. Para ele, a questão dos terremotos seria, uma das causas seria a seca, né? A falta de umidade, e o seu oposto também, o excesso de umidade. Para ele, não sei se foi confirmado, os relâmpagos seriam causados por uma separação violenta das nuvens pelo vento, causando iluminação brilhante semelhante ao fogo. O arco-íris, para ele, é formado quando o ar densamente comprimido é tocado pelos raios do Sol. Então, para Anaxímenes, a Terra é plana, e planos também são os cosmos celestes. Esses, ao invés de circularem embaixo e em cima de nós durante o período de um dia, circulam horizontalmente em torno de nós, como um capacete girando em torno da cabeça. Interessante, né? Mas é isso.
Fica a dica.